minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos de bem. Hoje eu vim trazer aqui para vocês a situação do desencarne da cantora de forró Paulinha Abelha. Era uma das cantoras mais conhecidas, né? Participava de uma banda aí muito famosa, muito querida. Eu lembro que quando tudo aconteceu, vocês me pediram bastante para trazer esse caso aqui. Porém, sendo bem sincera, além da energia da situação, estava muito recente, né? Então eu precisava sim deixar passar um tempinho, até mesmo para a gente conseguir entender melhor a situação energeticamente. Pode ser que as coisas se amenizassem e a gente conseguisse ter uma visão mais clara, né? Então eu evito muito assim, como por exemplo o caso do MC Kevin, né? Eu falei para vocês me pediram bastante também e eu só fiz depois de um tempo, principalmente por isso, né, por estar ainda muito recente. Vocês continuam me pedindo até hoje, por isso que a gente veio aqui ver a respeito disso, a respeito dessa situação envolvendo o desencarne dela, que de uma forma ou de outra foi um pouco misterioso, né, principalmente aí para os fãs, ninguém entendendo o que de fato tinha acontecido com ela. Quando tudo aconteceu, que ocasionou no desencarne dela, ela ficou 6 dias internada. Diversas especulações aí. Parece que ela foi com o namorado na época, não sei se era namorado ou se era marido, comer sushi com alguns amigos, se eu não me engano. E no outro dia ela acordou passando mal, né? Até mesmo rolou teorias a respeito disso com relação a esse sushi. Com relação depois, surgiu várias coisas com relação a uso de medicamento, que ela tomava bastante remédio, supostamente, remédios aí para emagrecer e etc, né? Eu tenho certeza que todo mundo ouviu aí sobre isso. Só que parece que a causa oficial, o parecer das autoridades médicas, foi que não teve relação nenhuma com a questão de todo o medicamento que ela tomava, que ela viesse a tomar. Enfim, tá? Principalmente por ela ter aí apresentar falha no sistema renal. Mas além disso, ainda tem aí uma questão que me intrigava muito no começo, de vocês estarem vindo aí e me perguntar a respeito disso e citando de repente um possível aí feitiço que fizeram contra ela. Então até mesmo tendo relação com questões espirituais, vocês queriam saber, né? Eu não sei se surgindo alguma especulação ou teoria a respeito disso, mas é algo que vocês me perguntam bastante também. Eu já preciso dizer que assim que eu comecei, né, pegar os dados dela, a data que aconteceu, né, nome completo e tudo mais, eu já fiquei assim passando mal. Tem situações que eu sinto a energia ruim do caso e tudo mais, é normal, principalmente dependendo de como acontece o desencarne da pessoa, mas tem casos que eu passo mal real, eu fico enjoada, me dá fraqueza, tenso. E nesse caso também, eu não sei, vou entender, não sei porquê, né, que eu fiquei passando mal dessa forma, mas eu vou entender aqui junto com vocês o que pode ter acontecido ou não. Pode ser também por toda a comoção do caso, que ainda tem toda essa questão, né? Os fãs sentiram muito, foi um abalo assim nacional. Então, querendo ou não, tem essa energia envolvendo ela, envolvendo esse caso. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, se você não sabe primeiramente como funciona o canal, a gente traz situações assim, a gente traz leituras aí para os famosos, às vezes, né, infelizmente, falando a respeito do desencarne deles também, fazendo previsões para os famosos em geral, fazendo previsões aí para o Brasil, mundo, leitura sobre casos misteriosos, tentando entender aí através das cartas do baralho cigano o que pode ter acontecido ou não nessas situações, tentando trazer uma resposta aí para casos que não foram solucionados, que foram ou que falta ainda alguma resposta, né, ser dada, e a gente tenta entender através das cartas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês, reforçando a necessidade de vocês irem lá me seguir, que eu criei um outro perfil com o mesmo arroba, mais uma vez.
tá? Deixar o like no início do vídeo, que é muito importante. E tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Tá rolando promoção lá do mês dos namorados. Então tem promoção aí, leitura, opção de leitura para casais, para quem tem aí um namorado, para quem tem um marido, esposa, seja lá o que for, para quem está solteiro e está procurando o amor, para a gente saber aí se tem um amor nos seus caminhos, o que pode estar bloqueando ou impedindo você de encontrar essa pessoa, características dessa possível futura pessoa, se tem chance desse futuro relacionamento dar certo, todo esse aspecto do futuro relacionamento, tá? E também a respeito aí de uma possível reconciliação, caso você tenha aí um ex, terminou um relacionamento, pense em reconciliação e volta. Também tem uma opção de consulta para esse tipo de situação, principalmente analisando aí se essa pessoa ainda pensa em você, se ela deseja voltar, quais são as chances disso acontecer. Então, tem para tudo quanto é relação aí, situação envolvendo a área amorosa. Então dá uma olhadinha, se você tiver interesse. Lá você consegue dar uma olhada nos valores e agendar a sua consulta. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E é isso, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, no dia 23 de fevereiro de 2022, nós infelizmente recebemos aí a notícia do desencarne de Paulinha Abelha. Como eu falei para vocês, que era uma cantora, né, de forró, até mesmo muito conhecida e muito querida pela população, pelos seus fãs, que no caso, 6 dias antes do desencarne dela, ela ficou internada durante 6 dias. E acontece que ela saiu para comer sushi, né? E no dia seguinte, pela manhã, ela acordou passando mal. O companheiro dela, na época, disse que ela já não estava se sentindo bem, tinha um tempinho, ela não estava necessariamente passando mal, mas ela sentia assim que algo, né, não estava muito certo. Quando ela acordou de fato passando muito mal, no dia seguinte, depois de comer esse sushi. De lá, então, eles foram, né, para um hospital, para uma emergência. Eles fizeram lá exames e tudo mais, quando ela começou a apresentar falha no sistema renal. Então parece até mesmo que ela não conseguia urinar, né? Eu acredito que ela nem conseguia fazer isso. Além de repente ter ficado difícil, eu acredito que ela não estava fazendo de fato, o que realmente levantava aí essa questão, essa possibilidade, e falava sobre essa questão desse problema renal. Também foi identificado aí questões envolvendo a região da cabeça dela, né? Coisas envolvendo aí cerebral. Eu não sei se de repente apresentando algum líquido nessa região, mas que de fato tinha relação com isso, tá? Conclusão. Como eu falei, várias questões surgiram. Parece que ela se consultava aí com um profissional da área da saúde que receitava alguns medicamentos para ela. Parece que ela fazia ali uso de medicamento até mesmo para uma questão de acúmulo de líquido que ela tinha, né? Então ela costumava ficar bastante inchada, ela fazia uso de medicamento para isso. Eu não sei se foi comprovado, mas surgiu aí teorias de que ela usava medicamentos para emagrecer. Então parece que eram bastante medicamento. Mais uma vez, eu não sei se isso foi comprovado, tá? Que ela de fato usava. Por quê? Que não foi causado por isso, beleza, mas ela usava. Então tem essa questão. E as pessoas estavam levantando essa possibilidade de ser por conta disso. Que afinal de contas algo poderia ter causado, por exemplo, uma sobrecarga aí nos rins dela por conta dessa quantidade toda de medicamento que ela ingeria. Então tinha essa questão. Levantaram também uma possível doença, questão envolvendo, por exemplo, o que parece que tem, é tipo uma infecção que acontece depois que a pessoa ingere um sushi, né, provavelmente contaminado. Isso também foi uma coisa que foi descartada logo de início, analisando algumas situações. A conclusão
das autoridades médicas foi que, de fato, não tinha relação nenhuma com a questão dos medicamentos, que foi uma infecção no sistema nervoso dela que causou o desencarne. Parece até mesmo que a família, principalmente o companheiro dela, tinha algumas questões aí envolvendo o hospital. Parece que ele tinha suas desconfianças, ele não entendeu muito bem o que aconteceu com ela, porque foi tudo muito estranho, foi de repente, né? Envolvendo principalmente uma sedação que ela teria recebido. Eu não sei se isso já foi esclarecido ou resolvido, se ele ainda busca alguma resposta no que diz respeito a isso, mas em geral é isso, né? Ela ficou aí 6 dias internada nessa situação, tentando reverter o quadro dela, principalmente envolvendo aí essa falência renal, né, que ela estava tendo, mas não tiveram sucesso e ela acabou de fato, né, levando aí ao desencarne dela. Acredito que a gente falou, né, todos os aspectos envolvendo aí essa situação e a gente vai ver aqui agora, né, através das cartas, o que elas dizem a respeito dessa situação num geral. Eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir saber se foi natural, num sentido de repente só patológico, se poderia ter sido evitado, se foi algo provocado de uma forma ou de outra, tá? Porque também temos essa possibilidade, se foi, por exemplo, alguma falha médica, algum erro médico, alguma negligência, tudo isso a gente consegue saber. Por quê? De uma forma ou de outra, isso ainda está assim aberto. Por mais que as autoridades médicas tivessem dado ali o seu parecer, tem muita gente que duvida disso ainda. Então, até mesmo a respeito dessa questão espiritual que vocês têm dúvida, a gente vai conseguir esclarecer, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui de fato o que aconteceu com Paulinha Abelha. O que realmente aconteceu com ela, que levou aí ao seu desencarne. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só ver se tá aparecendo direitinho aqui para vocês as cartas. Não vou falar nada por enquanto, tá? Vou terminar aqui primeiro, para eu ter certeza. Que é uma junção, né, de fatores. Primeiramente, essa moça, de uma forma ou de outra, ela tinha, acredito eu, que não tinha relação, tá? O que eu vou falar agora. Deixa eu, como tá dando pra ver direitinho, deixar um pouquinho mais pra cá. Que não tinha relação
que não tem relação, por exemplo, com a pessoa com quem ela se relacionava quando tudo aconteceu. Pode ser uma outra pessoa. De repente, um relacionamento passado, alguém que passou na vida dela. Ela pode ter sofrido algum tipo de trauma relacionado a isso, tá? Mas, de repente, muito mais a nível emocional, tá? Porque eu vejo que pode ter coisa que levou ela a essa situação. Eu não sei se de repente de uma forma emocional, no sentido de prejudicar a saúde dela, ou até mesmo, por exemplo, com relação aos medicamentos que ela tomava, porque eu vejo ela de fato afetada emocionalmente, principalmente. Pode ser que ela tenha passado por alguma situação traumática para ela. Eu ia até mesmo perguntar para vocês se, principalmente para quem acompanhava ela, para quem era fã, para quem sabia situações aí que ela passava na vida dela, se até mesmo ela não sofreu alguma situação de abuso. Não necessariamente, né, daquele tipo que eu falo aqui para vocês. Mas um relacionamento abusivo, por exemplo, traumático, que deixou sequelas negativas na vida dela. Se sim, provavelmente tem. Se ela passou por isso, provavelmente alguém sabe. Provavelmente isso não passou despercebido aos olhos do público também, tá? Porque eu vejo coisas relacionadas a isso trazendo e ela levando questões para a vida dela. Pode ser até mesmo que ela tivesse tido algum abalo no que diz respeito à saúde por conta disso. São coisas que levam a pessoa para essa situação. Então as cartas, elas são claras no sentido assim: passado, aquela situação que se apresentou e a consequência daquilo. Então foi uma situação que ela viveu que levou a essa questão da saúde dela. Vocês conseguem entender? Que tem relação com isso de toda forma? Tem, tá? Mesmo que, por exemplo, essa pessoa não tenha nenhum tipo de culpa no que diz respeito a isso, não foi necessariamente essa pessoa que tirou a vida dela, por exemplo, mas ela acabou caminhando para isso por conta dessa situação. E aí sim, o que nos leva consequentemente a uma questão sim espiritual. Se eu pudesse dizer, confirmar que se houve, por exemplo, algum tipo de trabalho espiritual, tem chance. Tem grande chance, sim. Tem nem que falar com relação a isso. De toda forma, pode ser que ela tivesse alguém próximo a ela, alguém ao lado dela que ou não queria ou não fazia bem para ela, de todo jeito, que pode ter prejudicado ela sim energeticamente, tá? E pode ser que tivesse relação com toda essa situação envolvendo o relacionamento. Aí eu não sei se de repente alguém que era contra ou envolvida nessa situação de uma forma ou de outra, mas que tem. Eu não bato o martelo só para isso, porque eu não vejo que foi feitiço que tirou a vida dela em si. Tudo, gente, é como se fosse uma pecinha, assim, de quebra-cabeça. Tem essa pecinha que se encaixa nessa. Quando a gente vai ver, cria aquela situação, aquela imagem, aquele futuro. Entende? Mas não é só. Eu não digo que foi feitiço que tirou a vida dela. Pode ser que tivesse. Sim, pode ser que tivesse colaborado, principalmente para o estado emocional que ela ficou. Sim, emocional, psicológico, porque que ela tinha questões psicológicas, ela tinha, tá? E pode ser até mesmo que era algo que ela levava e guardava muito com ela. Eu não sei se as pessoas ao redor dela sabiam disso, se tinham conhecimento disso, porque
Pode ser que ela se passava para as pessoas de forma muito leve, alegre, e as pessoas não conseguissem enxergar de fato o que tinha dentro dela, sofrimentos que ela passava, o que ela passou. Então, era muito mais algo no íntimo dela. Porque eu vejo essa questão dela só aparentando estar feliz e bem. Eu não tô dizendo que ela era uma pessoa triste, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A respeito, principalmente a respeito da saúde emocional e psicológica dela. E me mostra esse cenário. Ela sofrendo todas as questões aí nela, com ela mesma e de repente trazendo algum tipo de trauma, como eu falei para vocês. Então, essa questão espiritual pode ter colaborado principalmente para ela se inserir nessa situação. Querendo ou não, pode ter levado ela a essa questão indiretamente. Foi uma das coisas que colaboraram, sim, mas não foi o que tirou a vida dela. Não é como se ela tivesse bem, com a saúde ok, psicológico ok, tudo isso, e aí alguém foi lá e fez um feitiço e o feitiço tirou a vida dela. Tem grande diferença. Tem. A única coisa que eu falo para vocês é que de uma forma ou de outra a questão espiritual negativa pode ter o que a gente fala, né, num sentido espiritual, de uma imunidade espiritual baixa, por exemplo, né? Que é quando o seu espiritual não tá ok, qualquer coisa te afeta. Quando você tá blindada, espiritualmente falando, aí pode vir o que for, que de repente você resolve. Agora, quando não, é como se aquele problema, aquela situação tivesse o dobro de força, ou mais. Então, sim, tinha alguém ali do lado dela, por exemplo, que poderia ter inveja dela, que poderia não querer ela bem, que poderia afetar ela assim energeticamente, espiritualmente. Pode sim ter acontecido algum tipo de trabalho? Pode, porque eu vejo isso, eu vejo algo sendo direcionado para ela num sentido de manipulação, tá? Num sentido de uma manipulação energética. E para disso, para além disso, para além disso, no sentido dessa questão espiritual, que eu vejo sim de negativo que tinha nela, direcionado para ela, eu acho, eu diria, pelo que eu tô vendo, que isso teve muito mais força no sentido deles conseguirem identificar o que ela tinha. Pode ser que essa situação espiritual, essa situação energética, pode ter impedido que as autoridades médicas conseguissem identificar qual era o verdadeiro problema, diagnosticar. Isso sim, realmente pode ter acontecido, tá? Eu diria que foi isso. O principal impacto negativo dessa situação, além de colaborar para que ela chegasse até essa situação, além da questão espiritual ter colaborado para que ela tivesse esse abalo emocional, psicológico, consequentemente da saúde, que, por exemplo, isso ficasse oculto, que isso não fosse descoberto, que isso não fosse diagnosticado, tanto que tem grande chance dela não ter sentido nada com relação a isso, no sentido até mesmo dos próprios médicos não conseguirem entender. Provavelmente chegar ao ponto dos médicos chegarem e falarem assim: é impossível dela ter chego a esse ponto crítico sem, do nada, de repente. Simplesmente chegar aqui já não tendo mais jeito. A negatividade trabalhando justamente para que isso acontecesse. Para que não fosse descoberto aquilo que ela tinha. Conseguem entender? Então, de uma forma ou de outra,
colaborando nesse sentido, sim. Por isso que eu digo para vocês que não foi o que tirou a vida de forma concreta, não foi por conta do feitiço que ela desencarnou, mas que colaborou, sim. Porque havia um problema físico real. Havia, de fato, ela estava afetada da saúde dela. Porém, o negativo espiritual não deixou com que identificassem, não só lá no hospital, conforme todos esses dias que ela passou lá, não só que não identificasse, como até mesmo que não conseguissem reverter, principalmente por todo o período, mas com relação a tudo, todo o tempo que ela passou antes disso, ainda com essa questão, já com essa questão, mas que ela não sabia que estava em oculto ali para ela. Mas realmente existia uma questão de saúde, tá? E uma questão que provavelmente em algum momento ela ia passar. Mas aí a gente entra na questão de que poderia ter sido evitado. Sim. Primeiro, se isso não acontecesse, se não houvesse essa questão espiritual cegando ela. Segundo, se fosse investigado antes, por exemplo, e provavelmente, muito provavelmente, se não houvesse essa questão espiritual, ela teria descoberto. Porque alguma coisa ela ia sentir com relação a isso. Ao meu ver, tá? Ao meu ver, pode ser que ela já vinha de um tempo com isso, ó. Tempos com isso. E justamente pela questão espiritual, ela não conseguia enxergar que havia um problema, que ela tinha alguma coisa que precisava, né, tratar. Ao mesmo tempo que eu vejo, por exemplo, essa pessoa que pode ter direcionado alguma coisa para ela no sentido espiritual, é que pode ter relação com essa questão dessa pessoa na área amorosa dela. Eu não sei se de repente um antigo relacionamento, porque isso não era recente, tá? Não necessariamente a respeito do relacionamento em si, no sentido da pessoa não gostar, por exemplo, que ela estivesse com essa pessoa, ou que quisesse estar no lugar dela, por exemplo, mas eu vejo muito mais uma questão de inveja, tá? Então até mesmo pode ser que tudo que ela passou em um antigo relacionamento, que abalou bastante ela, pode ter sido influência espiritual também. Ai, Jesus. É complicado demais isso, gente, porque assim, quando a gente olha essas situações, sabe? E tudo poderia ser, sim, evitado. Poderia. Principalmente da forma com que tudo aconteceu, tá? Eu não diria que essa moça, ela deveria desencarnar dessa forma, pelo menos não naquele momento. Pode ser que era algo que ela pudesse, sim, se livrar, resolver, recuperar. Então, o que eu diria, né, em resumo, o que aconteceu com essa moça é: ela foi muito afetada, abalada psicologicamente, emocionalmente por uma situação que ela passou, provavelmente na área amorosa, envolvendo uma outra pessoa, tá? Me fala de uma situação de passado e uma questão kármica, sim, tá? Das grandes, tá bom? Não tem nem o que falar. Que ela sabia disso, num sentido mesmo assim, dela, no íntimo dela, com relação a tudo que ela sentia, que ela passou, que ela trazia com ela, que não era bem resolvido com relação a isso. Eu não acredito mesmo que se trata da pessoa com quem ela estava, tá bom? A não ser que vocês saibam de alguma situação negativa que ela tinha passado com essa pessoa, mas me fala de uma situação de passado. Apesar dessa pessoa, por exemplo, né, agora ser um relacionamento passado dela, eu não acredito realmente que esteja me falando dessa situação, tá? Então eu vejo ela sendo afetada sim por terceiros
E vejo sim que tinha alguém muito próximo a ela, muito próxima mesmo, de repente até mesmo que convivia assim dentro da casa dela. Por exemplo, que ela era muito inocente com relação a essa pessoa. E essa pessoa pode ter feito algo sim contra ela. Eu não sei se isso até mesmo ocasionando, né, mais uma vez, problemas que ela tinha, que ela teve, tudo que ela passou relacionado a esse antigo relacionamento, mas que de alguma forma tem a ver com isso sim. E que essa pessoa fez sim algum tipo de mal para ela no sentido energético e espiritual. Porque eu vejo sim algo sendo direcionado para ela, tá? E no mais, mesmo que a gente não, tudo bem, não fez nenhum tipo de feitiço ou trabalho. No mínimo muita energia ruim jogava assim, principalmente de inveja, que é a pior coisa. Principalmente quando a pessoa não está bem espiritualmente, estável, equilibrada e não tem as suas proteções assim bem consolidadas, a pessoa fica vulnerável. Como eu falei a respeito da imunidade, né, espiritual dela. Então, querendo ou não, isso afetando sim na vida dela, afetando principalmente no que diz respeito à saúde dela. E pode ter sido direcionado essa intenção realmente, tá? E eu vejo literalmente aí ela inocente nessa situação, era alguém realmente que ela confiava, que querendo ou não acabou, né, afetando aí, abalando ela. E aí, querendo ou não, ela já tinha uma questão de saúde dela, sim. Físico dela, patológico, isso com feitiço, sem feitiço, isso ia acontecer, tá? Algo dela mesmo tava ali. Não foi feitiço que causou. Pode ter, mais uma vez, colaborado, piorado, enfim, até mesmo maquiado ali a situação que não fosse descoberto, mas tinha questão relacionada à saúde dela, sim, que foi mais aí, né, uma dessas pecinhas aí do quebra-cabeças. E pode ter sido, sim, agravado a respeito, principalmente dessa questão aí de coisas que ela ingeria, sim. Pode não ter sido a causa do desencarne mais uma vez, mas que colaborou, principalmente ela já tendo ali pré-existente algum problema. Então é bem complicado. Vocês entendem que não tem como a gente dizer, ah, foi isso. Não tem. São questões que a gente precisa analisar e ponto a ponto e entender como que se criou essa situação que se apresenta, né, nesse momento, que se apresentou aí nesse momento do desencarne dela. Eu não acho que houve algum tipo de negligência médica, no sentido do hospital ter falhado em alguma coisa, ou os médicos. Então, se vocês tinham algum tipo de dúvida a respeito disso, obviamente que não tem nenhum poder jurídico, né? Isso que eu tô vendo falando, mas é muito mais a respeito das pessoas que acompanham o meu trabalho, que gostavam dela, que pediram para eu ver a respeito disso e que têm dúvida a respeito dessa situação. Eu não vejo, tá? Não vejo nenhum tipo de negligência médica. O que eu vejo é que eles podem ter sofrido o efeito da questão espiritual que estava nela. Simplesmente não conseguiram nem enxergar o que ela realmente tinha. Eu sinceramente tenho dúvida até mesmo do diagnóstico que foi dado, porque dificilmente eles conseguiram de fato entender o que aconteceu com ela, tá? E além disso, dificuldade de resolver, de reverter, porque eles tentaram. Eles tentaram, mas não tiveram sucesso. Inclusive, até mesmo eu tenho uma sensação muito grande, que ela tem vontade que as pessoas saibam disso. Quem sabe até mesmo o companheiro dela, né? Que tanto duvidou a respeito disso, que obviamente, né, tinha ali as suas questões, ele queria saber o que tinha acontecido com ela de fato, mas eu diria que eles não tinham como saber. E acredito mesmo que ela tenha, se tem algo que pode incomodar ela, é isso. Provavelmente os médicos fizeram o que eles
conseguiram fazer no momento e que eles não têm nenhum tipo de culpa. Nem o médico, nem o hospital. Não foi o que provocou o desencarne dela. E ainda dentro dessa questão, a respeito do espírito dela, gente, vocês fiquem tranquilos também que ela está muito bem. Eu vejo ela sendo auxiliada, ela sendo ajudada nessa altura do campeonato. Pode ser que ela esteja muito bem, sim, muito melhor. Querendo ou não, se foi provavelmente uma dificuldade que ela teve foi relacionada ao trabalho dela. Pode ser que ela amava o que ela fazia. Pode ser que as pessoas que trabalhavam com ela também sofreram bastante. Tudo relacionado a isso, os fãs, tudo. Gente, o espírito ele sente. Então, querendo ou não, também é um fator complicado para o espírito que está tentando se desligar, que está tentando seguir em frente. Ele já tem o próprio apego dele, as questões dele que é difícil dele lidar. Imagina você tendo que lidar também com pessoas sofrendo por sua causa. Então, querendo ou não, é algo que prende. Mas eu não vejo que, de toda forma, que ela ficou, por exemplo, que ela não conseguiu seguir, ou que ela está em sofrimento, muito pelo contrário. Eu acredito sim que ela está num ótimo lugar, que ela foi ajudada, e até mesmo diria que ela era uma pessoa muito boa, assim, além de ser muito querida, tinha um bom coração, uma boa energia. Então, não tem nem o que falar. Eu diria para vocês se tranquilizarem a respeito disso, a respeito de como ela tá, de como ela tá no plano espiritual. A única coisa que eu acredito que ela gostaria de dizer, e isso tá me dizendo muito claro aqui, tá? A respeito da comunicação aí dela é que provavelmente ela tentando tranquilizar a respeito de que ninguém tem culpa do desencarne dela, pelo menos não a nível do que poderiam ter feito a respeito disso. O que eu disse que poderia ter sido evitado é que ela chegasse naquela situação. Acho que vocês conseguiram entender. Agora, a partir do momento que ela chegou, que aquela situação se apresentava, realmente não tinha mais como se reverter. Antes, poderia. Até ela chegar nesse ponto crítico, né? Que sim, houve toda uma questão espiritual aí bloqueando para que isso fosse identificado, resolvido, solucionado. Mas, infelizmente, essa situação se apresentou. Mas, assim, vocês também podem ter certeza e ficar tranquilo no que diz respeito à situação envolvendo essa pessoa que fez mal para ela. É importante que vocês não fiquem remoendo nada a respeito disso, que vocês não sofram com essa situação, que vocês não desejem mal para ninguém e que tudo se encarrega de uma justiça aí acontecer. Se não tem nada a nível de uma justiça física, né, daqui da gente, dos seres humanos, que puna essa pessoa por algo espiritual que direcionou para ela, porque afinal de contas ninguém responde por isso, por algo que não pode ser provado, vocês podem ter certeza que da divina ninguém escapa, da lei do retorno. E essa pessoa, com certeza, se é que já não está sentindo os efeitos disso, da parcela de culpa dela nessa situação, em algum momento vai, tá? Então, se tranquilizem no que diz respeito a isso. É triste, é complicado, tudo isso, mas todo mundo tem aí, né, sua parcela de culpa, sua questão, a sua parte na responsabilidade daquela situação. E querendo ou não, tudo envolvendo também questões kármicas de todo mundo, cada integrante dessa situação. Vamos rezar aí, né? Torcer para que não só ela esteja bem, como que ela permaneça bem, que ela consiga de fato seguir em frente, resolver todas as questões aí pendências que ela possa ter, né? E sim, para que essa pessoa, por exemplo, que teve grande influência negativa sobre ela, que de uma forma ou de outra também ela não só se arrependa do que fez, da parcela de culpa dela nessa situação, né? Como até mesmo que encontre o caminho dela também.
que a lei do retorno é, de fato, uma coisa que não falha nunca. Seja agora durante a vida, seja depois. É isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Me diz aí, gostado na medida do possível, né? Apenas a respeito aí da leitura. Me diz aí se vocês sabiam de tudo isso, de toda essa situação, de todas essas teorias aí envolvendo o desencarne dela. Se vocês acompanharam tudo isso, se vocês são fãs, coloquem aí nos comentários. Eu gosto sempre de saber a opinião de vocês. Coloca também nos comentários a sua sugestão para o próximo vídeo. Para o vídeo de segunda-feira, que são previsões aí sobre casos recentes, que nem na segunda-feira passada a gente teve aí o caso da Didia. Na quarta-feira, que é o dia de leitura para os famosos, sejam desencarnados ou encarnados. E na sexta-feira, que é dia aí de mistérios da semana, que é um dia que eu trago casos misteriosos que não tiveram solução, que tiveram, mas que falta ainda uma resposta. E deixa aí a sugestão de vocês, tá? Para esses vídeos aí, para essas playlists, tá bom? Não se esqueça também de deixar o like se você não deixou no início. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.